Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda na nossa edição especial do podcast, né? A gente normalmente aqui aborda sobre medicina felina, anestesia e intensivismo, mas nessa semana, em homenagem especial a elas, né? A gente resolveu fazer um podcast, convida a mamãe Svete para participar de uma conversa comigo sobre esse paralelo de ser mãe e seguir na carreira da medicina veterinária. Eu sou Gilberto Costa e a minha convidada de hoje é a mais nova mamãe da cardiologia veterinária brasileira e é uma das pessoas mais sorridentes que eu conheço. Acho que eu nunca vi essa menina triste, ela tem um sorriso maravilhoso. Nunca me viu triste. Nunca vi, Carol. Não, já vi você chorando, que você é emocionada assim, você se emociona fácil também. Verdade. Mas gente, é assim, vocês não têm ideia, é uma satisfação muito grande estar dividindo aqui esse momento com a Carolzinha. E ela tá passando por um momento super difícil. Ela tem um filho super pequenininho, tá ali com o coraçãozinho apertado, mas vai dedicar um tempinho pra gente ficar aqui junto, aqui, ó. Tá na babá. Boa noite, Carolzinha. Boa noite. Boa noite, Pena. Ou Gilberto, né? Não sei como aqui eu tenho que ser formal ou não. O quê? Pode chamar de Pena, de Gilberto, tanto faz. Mas boa noite. É um prazer estar aqui com você. Obrigado, Carol. Carolzinha, me fala uma coisa. Como é que tá o seu bebê? Fala aí pro pessoal aí, quantos meses ele tem? Me conta aí. Ele está com 2 meses e meio e muito pequeno, assim, agora que ele tá mais tranquilo, tá dormindo no berço, enfim. Mas o primeiro mês foi punk, assim, dele desgrudar. Ele não aceitava nem o colo do Daniel por 5 minutos. Punk. Só queria a mamãe. Que bom, né? Parece criança normal, né? Não, mas era punk. Primeiro mês era nem 5 minutos do colo de outra pessoa. Eu só queria mãe. Mãe. Muito bom. Olha, se tem um conselho que eu dou para os pais de primeira viagem, porque eu não posso dar conselho para mãe, né? Mas para os pais de primeira viagem, eu falo assim, gente, ó, o primeiro mês só dura um mês. Não é verdade? Não, mas esse é meu pensamento desde o início, assim. Isso tem hora para começar e para terminar, assim. Esse início, né? Então, assim, vai passar. Tá tudo bem. Vem outros problemas, mas, assim, esse início passa. E vou te contar que, pelo menos a vivência que eu tenho é até os 5 anos, aí quase 6, a Marina que ela vai fazer 6 anos agora. O que eu tenho percebido é que a tendência é melhorar, viu? Até agora não piorou, só melhorou, assim. Eu acho que passam a ser outros problemas, né? Você começa a ter mais liberdade, de certa forma, mas os problemas, as preocupações são outras. Então, né? Então assim, tem jeito. Mas o primeiro mês é cruel. A gente tem que se adaptar a tudo, né, cara? A dormir, a comer, a interpretar os sinais, né? É muito diferente, né? É muito diferente. Assim, sou eu aprendendo e ele aprendendo comigo, né? É muito doido isso. E aí, quando tá todo mundo aprendendo, é mais difícil, né? É muito doido. Pelo menos você teve aí uma super referência aí, né? O Dani, pô, tira de letra, né? Assim, ele sabia todo o processo, de certa forma. Mas cada criança foi de um jeito, né? Então, ele fala que o Miguel é uma criança muito tranquila, segundo ele. O Dani tem quantos filhos, Carol? Fala pro pessoal. Ele tem 2 filhos do primeiro casamento dele, um de 10, que é o menino, e uma de 7 anos, que é a menina. E você, então, não é só mamãe, né? Você é uma mamãe e é uma boa drasta, né? Sim, eu já posso me considerar, de certa forma, até uma mãe para eles, né? Óbvio que eles têm uma mãe presente, né? Eles guarda compartilhada, não é só o pai de final de semana, então a gente tem eles durante a semana com a gente também. Então, assim, eu estou participando também de aula EAD, é uma loucura isso, realmente é complicado. Mas, então, eu acabo tendo, né, essas questões, assim, eu já comecei com algumas crianças criadas, de certa forma,
E estou agora com um que precisa de mim, né, o tempo todo. Isso, inclusive, assim, é porque você é muito presente, né, Carol? Já conversei isso com você algumas vezes, né? Mas a gente, inclusive, botou hoje, né? Porque você falou assim, pena, não tem como, as crianças vão estar aqui, vai ser uma loucura, tem que Não, fazer. não tem como, porque principalmente a menina de 7 anos, ela é extremamente grudada comigo. Extremamente. É o Miguel dormir, porque por ela ser grudada comigo, ela tá com ciúmes dele. E essa é uma realidade, assim, os psicólogos falam que normalmente a criança, quando tá com ciúmes e chega um irmão novo, ele regride, e ela de fato regrediu. Ela fica falando que ela é um bebezão, que ela é o meu bebezão. Então o Miguel vai dormir, ela vem, tia Carol, agora você é minha, de mais ninguém. Isso aí, são desafios aí de ser mãe e uma boa drasta aí. É um desafio, assim. Eu já, assim, eu posso dizer que tenho 2 filhos de certa forma, assim, embora não tenha Do coração. responsabilidade financeira, É, nem tenha parido eles, eu tenho, acho que, uma responsabilidade emocional para essas crianças. com certeza, Carolzinha. E eu não imaginaria diferente, te conhecendo um pouquinho aí. Eu gosto muito de criança, sempre gostei. Inclusive, quando algumas coisas que a gente vai conversar, a parte de eu ter escolhido também a área que eu escolhi, clínica, de certa forma, tinha envolvimento pelo fato de eu querer muito ser mãe um dia. Para ter ideia, assim, sempre foi um desejo meu, ser mãe. Era já intrínseco, né? É. Perfeito. Carolzinha, a gente vai voltar nesse tema aí, porque hoje o tema é todo relacionado à mãe e tudo, mas vamos voltar um pouco para a medicina veterinária aqui, ó. Eu queria saber uma coisa. Primeiro, desde quando você me conhece, Carolzinha? Tem quanto tempo já? Eu te conheço desde 2012. Desde 2012. Foi quando você entrou na residência, Foi né? quando eu entrei na residência, que eu entrei no primeiro, antes da residência ser pelo MEC, né? Então foi em 2012. É E verdade. você você ainda, 2012 ou 2011? Porque eu acho que a gente fez junto, não? não, 2012, você saiu, eu entrei. Ah, então foi isso. Só que como você já emendou no mestrado, né, depois, e você sempre ia lá, e a Suzaninha estava lá, né, e por isso que a gente teve Suzanita. mais contato, porque a Suzana, ela entrou, não, ela era minha R2 de imagem, é isso. Ah, ele entrou, é isso mesmo. Então a gente já tem um tempinho que a gente se conhece, né, Carol? Na Sim. verdade, desde quando você acabou a graduação, entrou se formou, Foi, virou veterinário, que a gente se conhece, né? foi, isso mesmo, assim que eu me formei. Eu me formei no final de 2011. Muito legal. E Carolzinha, me conta uma coisa, como é que você está atuando hoje na medicina veterinária? Agora você é mãe, né? Então, atualmente meu trabalho é cuidar do Miguel, ele é meu chefe que não me dá horário de almoço, não hora de descanso. Mentira, tadinho. Mas Dedicação exclusiva, ele pede, dedicação ele cobra. cobra, não paga hora extra. Paga Mas sim, o não paga carinho. assim, eu tô brincando. Aquela sugadinha ali que ele dá. Não, ele paga hora extra. Ele, cada sorrisinho fofo que a gente até esquece. Com certeza, isso aí sem dúvida. Mas atualmente eu trabalho com cardiologia e doenças respiratórias, né, dentro da clínica de pequenos animais. De vez em quando a gente atende uns animais diferentes, porque Tipo o quê? afinal, tipo ave, tipo urso, tipo jaguatirica. Ah, mas isso aí também tem relação aí com o seu Não, afera aí, ó. não tem relação com Dani, porque eu comecei a atender no zoológico antes de namorar, virar, né, esposa de qualquer coisa parecida do Dani. Então, assim, Mas intensificou, né? Com certeza isso aí veio bem não, intensificou. intensificado. Até porque, assim, se eu for contar a história de como eu e Dani nos aproximamos, foi porque eu tive que trocar a minha tese, que no final das contas eu troquei de novo, mas quando o Johnny faleceu, eu troquei o meu projeto de doutorado. E aí eu ia trabalhar com macaco. E acabou que eu caí como co-orientada do Daniel. E foi assim que a gente se aproximou. Olha só.
Aí, né, o mestre, né, vê Não, aquela e acabou. relação. Não, e olha que loucura. E acabou que a gente passou muito tempo, quase um ano ou mais, eu nem sei. Mas a gente só foi mesmo se aproximar quando eu ia começar o meu projeto. E nisso, no meio do caminho, eu terminei, ele já estava, né, separado e aconteceu. Foi assim. E Mas aí eu veio o trabalho Miguel. com o Miguel. Mas eu trabalho com cardiologia de pequenos animais, né, cão e gato. Eu dou aula, né, numa faculdade particular aqui do Rio, que é a Castelo Branco. E, e mais o quê? Dá aula de pós-graduação também, É, dá dou aula no aula em pós, CDMV, dou aula em pós-graduação. Eu dou aula pela Qualitas, pela Equalis, e agora, né, vou começar no CDMV. Então, assim, eu uni a minha paixão, né, com cardio e lecionar, que sempre foi algo que eu gostei, e estou no meio do meu doutorado, que agora eu estou de licença também pelo doutorado por conta do Miguel. Ah, perfeito, Carol, perfeito. E eu acho que com certeza esse lugar que você está ocupando ali na Castelo Branco ali deve dar uma satisfaçãozinha pessoal, não? Tem muito, assim, quando entrei, eu entrei no lugar do Bruno Alberige, que, né, tinha entrado assim, né, ocupando um lugar que o Johnny havia deixado algum tempo atrás, que nenhuma pessoa em cardiologia ocupou e que era o interesse da Castelo desde sempre, só que não tinha ninguém para ocupar esse local, né, segundo eles, quando outros professores ficaram na cadeira. Mas quando eu entrei, assim, primeiro que eu entrei no lugar do Bruno, que já é uma pessoa que eu, né, tenho como referência, mas ter o Johnny, né, como, enfim, né, como meu mestre, como meu mentor, como meu amigo, como... E naquele momento que a gente tinha perdido ele, né, tinha menos de um ano, foi muito legal, né, me emociona até, porque muita gente fica, caramba, e quando eu dei a minha primeira aula, no caso, para a prova, né, de professor, chegou a. Eu não lembro o que. Eu não sei se ela é coordenadora, enfim, ela é da parte do RH, assim, né? E ela foi assistir porque tinha que escolher entre os candidatos. E ela falou para mim assim: caramba, o seu jeito de dar aula lembra muito do Johnimar. Nossa Senhora! Aí queria mesmo que a Carolzinha, né, entrasse em falência múltipla de órgãos. Aí eu comecei a chorar na hora, né? Eu falei, como assim? Ela é, porque assim, eu não entendo nada do que você está dizendo. Eu sou formada em Direito e você me deu vontade de aprender sobre isso. Olha que bacana, Carol. Aí eu fiquei toda emocionada. Eu falei, ah, não, meu Deus. Ah, com certeza. Eu acho que o Johnny, eu acho que ele cumpriu a missão dele, né? Ele deixou muitos frutos e um deles é você, Carolzinho. A gente, né, fala, né? Eu fui o desespero dele, que eu fui o primeiro orientado dele do mestrado. Eu E não fora comentei, da área dele. eu não comentei isso com a Regina, mas assim, dizem que foi aí para pagar os pecados dele, né? Porque ele foi o primeiro orientado da Da Regina. Regina. E a Regina, com cardiologia, queria matar ele. E ele queria me matar com Foi anestésia. exatamente isso. Eu acho que tudo que vai volta, né? E aí era assim, teve esse ciclo assim que foi. Esse era o ciclo de desespero para ele, né? Desespero para a gente. Né? Foi o desespero da Regina, mas ele também trouxe muitos bons frutos aí, né? Realmente, assim, o setor que ele montou na Rural, as pessoas que entraram após ele, né? Então, essa sucessão aí veio o Xande, né? Veio o Alexandre Benas, veio o Bruno, né? Você que está na linha de sucessão aí. E uma coisa que eu, né, quando eu te chamei, né, eu acho que eu falei isso para você, né? A pessoa que primeiro deu aula para mim lá no CDMV na Card foi o Johnny. E aí, quando ele não, né, não tinha mais possibilidades, eu chamei o Alexandre Bendos para substituir, que foi um dos pioneiros dele. E aí depois eu falei, não, olha, Alexandre, você não pode dar mais aula agora, que você foi para Rural, mas assim,
eu tenho que manter a sucessão. E aí eu falei, cara, vai ser a Carol, não tinha como, né, cara? Eu acho que Ai, isso não, é um tudo. prazer. Imagina, agora olha a missão, né, que eu tenho. Duas feras e. Meu Deus. É isso aí. Mas, ô Carol, me conta então, assim, ó, na veterinária, assim, qual que era o seu maior sonho no seu início da carreira? Me conte aí. Então, meu maior sonho, né, aquela coisa, quando a gente entra na veterinária, eu acho que o maior sonho é conseguir salvar todos os animais, né? Com certeza. Esse é o maior sonho quando a gente entra. A gente vê que não dá para ser assim, né? Por diversos motivos. Limitação, condições, né, de tutor, a gente sabe que é muito difícil, né? Tem tutores que são muito complicados, ou por problema financeiro, ou porque não aceita. E uma das coisas que eu comecei a aprender, e aí eu comecei a querer lutar, né, quando eu fosse formada, é que ao longo dos estágios, né, que eu acompanhava, eu via que a medicina veterinária ela não era valorizada, né, ela não era tão valorizada, mediante o que a gente via na rotina. E um dos sonhos assim, que eu tinha era, caramba, de ver a medicina veterinária sendo de fato valorizada, né, de que o médico veterinário tivesse um papel tão importante, no caso, óbvio, para os animais, quanto tem para o médico para o humano. Né, porque assim, é muito achismo dentro da veterinária, e isso era algo que Me incomodava, né? incomodava muito, muito, muito mesmo. Então, assim, isso foi um dos sonhos que eu acho que, não vou dizer que já, né, está concretizado, mas eu acho que já melhorou bastante. Sim, Bastante poxa. mesmo. Pô, olha só de pensar que assim, você, por exemplo, a especialidade que você exerce, né, Carol? Olha só o nível de especialização, pô, fazer um ecocardiograma. Sim, Cara, isso é surreal, cara. Tipo, não é que é surreal, isso é a realidade hoje. Mas é, quando a gente tinha cachorro pequeno, cara, não não, existia não isso. era. Não Mas tinha nem assim, ração direito, cara. não, mas é isso, assim, a medicina veterinária ela está crescendo muito, tem ainda muito mercado, né, a ser preenchido. Então, assim, tem lugar para todo mundo. E a grande verdade, que aí entra também a minha parte como professora, que sempre foi algo que eu gostei. Tanto que desde o início da faculdade eu fui monitora, eu sempre gostei de ensinar, né? Eu acho que quando a gente ensina, a gente aprende mais ainda. Com certeza. E um dos meus desejos, que aí já é um desejo como professora, e também do que eu vejo dentro da medicina veterinária, é que eu acho que a gente ainda é muito amador. E eu digo muito amador porque a gente vê muito aluno achando que, me formei, e começa a dar plantão por aí, e assim, sabe nada. Né? A pessoa, e o problema não é não saber nada, porque ninguém sai da faculdade sabendo tudo, mas é achar que sabe tudo e tá fazendo besteira. Então, assim, é um outro desejo meu, né? Eu consegui, e tanto que todo início de aula eu começo falando sobre assim, alertando eles, né? Acorda, gente. E se fosse o seu cachorro sendo atendido ali? Quando a gente começa a se botar num lugar, né? A gente fala assim, cara, realmente, se fosse eu atendendo meu cachorro, eu não daria conta, né? Então assim, eu sempre tento plantar isso na cabeça deles. Eles falam que a primeira aula é sempre de autoajuda, motivacional, parece uma aula de psicologia, mas é Coach algo. Carol. Não, Coach eles Carol. brincam, já brincaram com isso. Caramba, professora! Mas é verdade, eu acho que a gente precisa deixar de ser tão amador. Eu acho que tem que estudar mais, e isso também é um desejo. Então, assim, dentro da medicina veterinária, como veterinária, a valorização e a gente conseguir viver bem, né, da medicina veterinária, e como professora é que saiam melhores veterinários sendo formados. Sim, sim, eu acho que tá no caminho, né, Carol? Espero que sim. Não, eu tô afirmando, eu acho que tá no caminho, sim. Eu espero que sim. Eu tento, pelo menos. Assim, eu tento, né, todo semestre e durante os meus atendimentos sempre trazer o melhor, né? Eu não posso só falar que eu quero isso, eu tenho que fazer também isso.
Sim. Carolzinho, vamos então dar um briefing aqui para o pessoal aqui que está começando, que tá pensando aí por onde vai seguir. Me conta aí, o que mais te motivou na cardio? E o que você mais gosta de fazer dentro da especialidade? Então, o que me motivou a escolher a cardio, né? É isso? Isso. Então, o que me motivou a escolher a cardio, porque assim, eu sempre gostei muito de clínica, né? Desde da época da faculdade, tanto que meus estágios foram isso. Só que eu via que o clínico geral, ele... Primeiro que assim, ninguém tem como saber tudo, né? Clínico geral é Já tentar não tem como. entender tudo, mas assim, entender tudo para saber como encaminhar para alguém Hoje em ou dia... pelo menos resolver aquele problema básico, né? Que no caso é o básico, o clínico geral, ele não tem como se aprofundar em tudo, essa é a realidade. E então eu vi, caramba, mas poxa, eu queria entender melhor alguma coisa dentro da clínica. E eu sempre gostei muito de imagem. E aí, só que assim, eu gostava de clínica e dentro da clínica eu gostava de cardio, eu gostava de neuro, eu gostava de endócrino. E aí tínhamos a imagem envolvida. Na endócrino eu não ia conseguir trabalhar com imagem, essa é a realidade. Embora, quando eu fui fazer um curso de ultra em São Paulo, a Cibele, né, Carvalho, que hoje em dia até tem o NAUS, né? Na época eu fui fazer um curso com ela falou, mas você pode trabalhar com ultra de tireoide, de adrenal. Só isso, eu vou morrer de fome, né? Você imagina? E trabalhar como endócrino. Aí eu falei, não, fala sério, não vou só fazer isso. E eu via que a clínica de endócrino era uma clínica muito difícil no sentido de, primeiro que é muito custoso, segundo que os diagnósticos são muito difíceis. Muitas vezes você precisa de 3, 4 exames para confirmar uma doença. Aí eu falei, acho que isso não, porque eu fiz iniciação científica e tinha diabetes envolvida e a asma também. Aí, neuro. Neuro é bacana, mas caramba, dentro da neuro, o que tem na medicina veterinária para ser feito? Não temos muita coisa. Na época ainda não tinha nem atomo direito, né? Tinha só o CRV começando e ainda assim uma limitação. E o tratamento disso? E era caro, né? Todo mundo achava caro ainda. Hoje em dia se faz com mais Hoje em dia é frequência. mais acessível, assim. Eu acho que tudo ficou mais fácil, agora tem a ressonância. Mas a grande realidade atualmente, até que as cirurgias são muito mais feitas do que antigamente. Mas o que tem na neuro para tratar assim bem? Não tem muita coisa, né? Assim, é corticoide, não sei o quê, e o legal da neuro... Não, mas assim... Ia ser ótima, cara. A Raquel ouvindo isso. Calma, deixa eu dar um coisa. Essa é pra Raquel solta, hein? Se você estiver aí, calma aí, tá? Calma. O legal da neuro é você fazer o diagnóstico do local da lesão. É isso aí. Esse é o maneiro da neuro. Então, assim... mas esse é o maneiro da neuro. Aí eu fiquei, caraca, não é isso, eu quero mais. E eu gosto de imagem. Eu, caramba, cardio. A cardio eu posso fazer eco, a cardio eu faço eletro, a cardio eu afiro pressão. E a cardio eu tenho a clínica ali, o dia a dia, né? Da melhora do paciente para aquilo. Falei, então é isso. Aí quando eu fui fazer um estágio em São Paulo, um mês que eu passei lá, eu fiquei em vários setores, um deles foi a cardio, e eu já tinha feito o curso de eletro humano, e aí eu falei, caramba, é isso que eu quero. E assim, quando eu me formei, eu já tinha na cabeça que eu queria fazer a residência, e para minha sorte, abriu a residência em cardio na Rural, e daí eu fiz a prova e entrei. E foi ali que você conheceu o Jones? Você não conhecia ele antes? Não, eu só sabia quem era ele, né? Porque eu me formei na Estácio, e aí eu já tinha, óbvio, né? Ouvido falar do Jonimar. Quando eu entrei na Estácio, o Jonimar saiu, por isso que eu não tive aula com ele. Mas quando eu me vi, né, ali, caramba, com o Jonimar, uma pessoa que era super bem falada, eu já tinha visto palestra dele, na época que ele era super gordinho, que depois ele emagreceu. Eu falei, nossa, o Jonimar, né, o famoso Jonimar, porque era assim, ele era o mais conhecido, né, na cardiologia. E aí
Foi amor à primeira vista com o Johnny. Foi um negócio assim de louco, porque desde o dia da prova, que inclusive a Regina estava na minha prova da residência, que eu estava nervosíssima. A Regina até secou meu suor. Quem que era? No Jônia, Regina e quem? O Felipe Delorme. Ah, Não, sério, foi assim, um negócio de louco, eu super nervosa. E aí eu entrei, aí ele me viu tão nervosa naquele dia, tão nervosa. Ele chegou no final, assim, depois tinha passado tudo. Ele, Carol, vem cá. Eu lá chorando, né? Já tinha passado tudo. Ele, olha, pra você não ficar tão nervosa, tô vendo que você tá aí chorando, não sei o quê. Ele, você passou. Ele nem esperou sair o resultado, assim, final, né? Que todo mundo fosse ver. Ele só não fala pra ninguém, mas você passou, fica bem. ele é um paizão, né, cara? Ele nem me conhecia, assim, foi um amor. E aí, enfim, né? Foi amor à primeira vista, e desde aquele dia eu amo o Janimar, né? Óbvio que depois É, foi um amor sendo construído, mas assim, ele de fato era demais. virou uma paixão ali, né? Depois virou um amor, né? É isso, Exatamente isso. é isso mesmo. Não tinha como a gente não falar dele, né, Carol? Acho que não tem Não, como não falar. tinha. Ele é demais, assim, ele fez um. E eu posso dizer que, assim, dentro da cardiologia, eu tive um crescimento profissional, mas acima de tudo, com o Johnny, um crescimento pessoal, Com certeza. que Também eu acho tive. que vale muito mais do que qualquer coisa nessa vida. Se tem alguma coisa que eu me arrependo dentro da medicina veterinária foi não ter ficado mais com ele enquanto eu estava no mestrado. Porque eu acho que você teve uma vivência com ele diferenciada, que isso faz diferença para todo mundo que passou por ali, né? Não, e assim, eu até falo para os meninos assim que entraram depois, né? É que eu não sei assim, eu me considero assim com muita sorte por muita coisa que eu tive a oportunidade de ter com ele que outras pessoas não tiveram, até mesmo depois, sabe? Porque ele não conseguia estar tão presente. Mas o fato de eu estar ali sozinha, né? Porque eu fui a primeira residente, imagina, eu não tinha o R2 É, para me ajudar. sim. E então foi diferente, né? Ele tinha que estar ali comigo, porque senão, comigo, mesmo que ele não estivesse presente, ele estava ali pelo telefone, pelo WhatsApp, seja. É porque, no caso, você era recém-formada que estava sozinha pegando plantão. Era isso. Era, E ele era o era isso, responsável por você, então era ele isso, tinha que estar era isso. presente. E eu ficava Exatamente. muito nervosa. Ô, Carol, e conta aí pro pessoal aí que pode estar pensando em gostar de cardio, qual é a parte mais legal da cardio? Me conta aí. Então, assim, o mais legal da cardio é poder unir, né, pelo menos para mim, né, unir a imagem com a clínica, mas o mais legal é que, assim, a gente tem algumas vertentes, né, dentro da cardiologia, porque é um mercado, né, que é necessário. A avaliação desses pacientes antes de qualquer cirurgia, você tem o tratamento deles quando tem uma doença, o acompanhamento dessa doença ao longo do tempo. Então, e é algo muito didático, porque dentro das doenças, a gente tem diversas doenças, uma gama de arritmias. Embora a gente não tenha muitos fármacos para isso, o legal da cardio é você entender aquela doença e trabalhar dentro daquela fisiopatogenia, o que pode ser tratado. Isso, né, dentro da cardio. Dentro da doença respiratória, também entender essa fisiopatogenia e fazer esse tratamento, né? Então, assim, é tudo medicamentoso, exceto algumas questões que a gente já tem em cirurgia, mas eu acho que é muito dinâmico, né? A gente tem muita coisa a ser feita e muita coisa para acompanhar ao longo do tempo. Então, pelo menos para mim, né, eu acho isso o máximo, assim. É um pouco chato no sentido, assim, alguns tutores não terem muita noção, às vezes, né, principalmente na parte de respiratório, porque a tosse é um negócio que pode não ter parar, né, dependendo da doença, e a gente pode amenizar, mas não parar, porque não tem como, mas alguns tutores ficam meio assim, caramba, não sei o que, sabe, perturbando, É, mas ao longo do tempo eles passam a entender isso melhor. Mas até eles entenderem, eles acham que você está errado, não está fazendo a coisa certa, enfim. Dependendo, né? Se ele não criou a confiança com você, o vínculo.
que a gente vê no dia a dia. Eu acho que é tipo assim, é o bom e o ruim, né? Porque assim, o Carlos ele vira aquele amigo da família, porque ele vai ser tipo assim, ele vai tentar diagnosticou a doença pro resto da vida e vai ser É, eu, aquela... eu brinco com todos os tutores que a partir daquele momento a gente estabelece um casamento. Eu espero que o casamento seja duradouro e com poucas turbulências. Eu brinco com eles assim, eles ficam, não, você quer? Ficam rindo. Mas é verdade, né? Porque realmente, geralmente, quando fecha o diagnóstico é para sempre, né, Carol? É para sempre. Salvo aqueles que acabam não evoluindo com a doença, né? Assim, embora seja para sempre, mas acaba sendo um vínculo mais tranquilo porque o animal não está apresentando nada, simplesmente acompanhar para ver se vai evoluir ou não. E muitos não evoluem, né? O que é bom, mas aqueles que evoluem, a gente está ali o tempo todo, assim, tem o telefone, tem que falar, tem que dar atenção, porque senão eles ficam desesperados, né? Ainda mais quando vê o É. paciente passando mal, né? Respirando mal. Então, é complicado. Então, já complementa aí, então, o que você acha que tem de difícil, assim, né? Os detalhes aí que são mais difíceis aí da especialidade, Carol? Então, o As coisas mais difícil chatas, essas coisas assim, sabe? Então, o difícil é quando entra na emergência, porque aí não tem como na rotina, né, digo, o clínico, muitas das vezes não, né, a gente como clínico cardiológico não tem como ajudar, porque muitas vezes a emergência vem na madrugada, vem ou em momentos que você não pode dar assistência, ou aquele tutor não entende que, caramba, o animal daquele jeito ele tem que ir para uma emergência. Então, acho que o desafio é quando a gente tem a evolução da doença e aí já vai para uma emergência que muitas das vezes, se não for uma emergência parceira, ou pode não ser parceira, né? Mas se for bacana, né? Que tem ali um plantonista que estudou, que saiba recepcionar esse paciente. Essa é a grande questão. Já tive problemas com tutores de eu estar falando para ele o que precisava ser feito, ele me falar nada disso foi feito e tirar da clínica porque não estava fazendo o correto, o animal em edema e ele não saía do edema. E foi chegar na outra clínica que eu encaminhei, né, por ele ter tirado dali e o problema ter sido resolvido, sabe? Então, assim, eu acho que a grande questão é quando chega a emergência, quando esse animal acaba evoluindo, né, a doença dele. E também aí é chato, porque aí a conta fica cara, às vezes o animal não se recupera, né? Ou quando Sim, se recupera, ele em 3 meses vai voltar, e aí, sim. e aí Não, e começa a estágios ter aquele avançados ciclo, da né? doença, eu faço questão, assim, que já entende, né, que pô, vai precisar de emergência, o tutor, ele já está com a cabeça bem direcionada e já vai para o local onde você encaminha, porque às vezes o barato sai caro. Então, muitas das vezes eles preferem já ir levar no local onde eles já sentiram a confiança e aí já fica tudo mais fácil. Então, assim, esse é o grande problema, porque eu já recebi ligação de tutor de madrugada. Assim, o que eu vou fazer no telefone de madrugada? Ainda mais falando com o tutor, né? Tipo, Não tem o que fazer, é emergência. Eu tenho que dar furosemida, tenho que dar oxigênio, né? Seja lá o que for, dependendo da doença. exatamente. Se for respiratório ou cardio. Então, assim, é Sim. difícil. Ô, Carolzinho, e dá uma dica pra galera aí, por onde começar na cardio? Fala aí. Olha, por onde começar? Primeiro, estudar, né? Cada um estudar por si só, assim, pegar um livro de cardio e começar a ler desde a anatomia. Recomendo o livro para eles, Carol. Fala assim, que livro que eles vão ler? Não, então, atualmente, um livro bacana que a gente tem, assim, mais atual, né? É o da Larson, né, que é de São Paulo, que ele é português, então, assim, para quem tem dificuldade, né, para ler. Para estar começando, é bom ler em português Então, também, né? exatamente, para quem. Não, quem tem gente que tem facilidade, então, assim, É. poderia pegar o inglês. Mas, assim, para quem tem dificuldade ou não quer ler inglês porque tem que pensar, às vezes, né, um pouco para entender, né, porque você demora mais tempo, né, quando não é sua língua, né, padrão, vamos botar assim. Então, o da Larson é bem bacana, assim, ela fez uma seleção, né, de várias pessoas legais para escreverem determinados capítulos, né? Então, é um livro bem bacana para quem está começando. Eu recomendo o livro da Larson. Estou olhando aqui porque está mexendo.
Ele tá Mas acordado ou não? Tá dormindo ainda? Pode tá ver, vê o dormindo. Miguelzinho aí, tá? Miguel, tá Não, dormindo. tá dormindo. Ele só mexeu. Ah. Mas é um livro bacana. Então, assim, primeiro começar a estudar desde a anatomia. Segundo, procurar algum cardio que você goste, né, que você tenha acompanhado, que esteja na clínica, que você faça estágio, para fazer estágio. E segundo, assim, que pelo menos para mim fez toda a diferença, eu, desde a época da faculdade, fui fazer o curso de eletro em humano, mas eu fui fazer porque eu quis, assim, porque eu quis, e nem sabia que iria escolher cardio de fato, mas eu achava que eletro seria algo que eu deveria entender se eu fosse trabalhar com plantão. E aí, e Não foi faz por isso que eu sentido. fui, né? E foi por isso que eu fui fazer um curso de elétrica, que na minha época não tinha nenhum, ou quase nenhum veterinário. E aí, hoje em dia tem inclusive uns online, uns bacanas online para serem feitos, que eu acho que a pessoa tem que fazer esses cursos, mini cursos, porque você começa a ver se realmente aquilo te interessa. E se interessar, você vai começar, né, tá acompanhando uma pessoa, vai querer fazer a residência, vai querer fazer a pós-graduação. A gente tem diversas pós-graduações aqui pelo Brasil, né? Tem no Rio de Janeiro da Qualitas, mas tem em São Paulo da Antivepa, tem da Qualis em São Paulo também. Enfim, tem diversas Exato. propostas, né? Tem o CDMV, concurso, né, que eu não sei se tem algum de cardio específico, tem, Eu acho que ainda não, mas tem de clínica, essas coisas. mas tem de clínica. Então, assim, eu Sim, acho que esses cursos, né, para quem quer começar a entender, né, tirando a pós, que a pós seria algo mais profundo. sim, é um investimento maior também, né? É um Mas investimento maior, mas assim, para quem quer começar a conhecer o assunto e começar a aprender melhor, eu acho que esses cursos super valem a pena, porque por mais que você não vá para aquela especialidade, eu acho que conhecimento nunca é demais, porque em algum momento você pode usar. Por exemplo, num plantão, é que é onde todo mundo começa, né, Carol? que é onde todo mundo começa. Então, eu sempre falo para as pessoas, né? Façam esses cursos se você puder, né? Tiver condições de fazer, porque vale muito a pena. E você fez algum curso online durante a pandemia, Carol? Não, então, não por quê? Né? Até que. Mentira, fiz sim, fiz um de eletro avançado, olha, tinha até É. esquecido. Fiz um de eletro avançado. E Fiz sim, você, da Naia. e você acha que que perde muito do presencial? Assim, não acho que perca muito. Eu acho que assim, o bacana do online, né? Qual a vantagem, né, do online? A vantagem é que você pode assistir a qualquer momento se você não conseguiu assistir o ao vivo, quando aquela aula fica gravada. Então, assim, é bacana porque às vezes você ali na hora, caramba, não perdi aquele raciocínio, né? Sim, E aí você vai lá e volta e vê a aula online. Agora, o ruim é que você precisa ter a disciplina. Que sim. ali, quando você está no presencial, você tem muito mais disciplina porque, afinal, você não pode perder o fio da meada. Né? E aí a briga é interna, né? Fala assim, cara, eu não tô aprendendo, eu não tô fazendo curso, ai meu Deus, eu sou. E aí cria aquele É, problema interno da gente ter que resolver, né? é exatamente isso. Então, eu achei bacana, né? Fiz o curso, mas eu via que eu precisava ter muito, porque em casa tudo Tudo distrai. distrai. Então, assim, era um problema. Eu ficava, meu Deus do céu, perdi aqui. Ah, não sei o que, eu tava anotando. Ah, não, vou assistir depois. Aí acabava, não assistia na hora, né? Na hora que eu digo assim, na Sim, semana, sei sim. lá. Aí eu tinha que assistir tudo de novo para ver se realmente eu entendi, né? Porque tem coisas que são linkadas, né? Vamos botar assim. Então, e tive a oportunidade de dar aula online para pós, online também, né? Nessa pandemia. Que nem devia ser online, né? Devia ser presencial, virou online, mas isso aí. Não, exatamente. Aí tive a oportunidade, e para graduação também. Aí o outro lado, né? O professor dando a aula ali. Misericórdia, assim, é um negócio de louco, porque eu gosto de interagir, ninguém fala comigo. Eu ficava, gente, me responde, só sai daqui se alguém me responde. Aí a gente começa a fazer as nossas loucuras, né? Era mais ou menos assim. Então eu ficava, caraca, cara, parece que eu tô falando com a parede, sabe? Alguém me responde aí. Ô, Carol, olha só, eu sei que você não é especialista de felinos, né? Mas atendendo na rural,
não tem como não atender felinos e não se familiarizar com felinos, Não, né? mas aí eu vou te falar uma coisa, Pena. Eu amo, 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 amo atender gato. E Ah, se é? um dos módulos da pós que eu amo dar a aula é o de felinos. Ah, e por que você gosta? Me conta aí. Porque, assim, no caso, a cardiologia de felinos é uma outra cardiologia, para começar. Assim, não tem nada a ver com cachorro. Então, o primeiro ponto, então, assim, é uma outra medicina. Segundo, que são animais que necessitam de uma abordagem completamente diferente. A gente tem Eu que se brinco. treinar, né, Carol? A gente tem que se treinar para poder fazer Não, isso. total, assim, o gato é o tempo do gato, né? Cachorro, você, não, deixa ele aí, segura direito que vai dar tudo certo. Gato não, é o tempo do gato, é com o jeitinho do gato. Tem vezes que eu boto até musiquinha pro gato escutar. Aí a Sim, gente segura ali, toda coisa, sabe? E fora que a cardiologia em si dele, né? É algo diferente porque acabam que muitos animais acabam sendo diagnosticados de forma muito tardia porque eles não apresentam sinais clínicos. Então, isso é um problema. Por isso que eles precisam ser avaliados com uma certa frequência, assim, pelo menos anual, porque o gato pode desenvolver a hipertrófica em qualquer fase da vida, e né, de 6 meses a 16 anos de vida, e quando vai acontecer? não dá para Nunca saber. saberemos, né? Então, realmente é uma medicina diferenciada. E eu amo gato. Acaba gostando. É, só não gosta de gato quem nunca teve, né, Carol? Não, Só eu não. nunca tive, eu sou louca para ter gato. E assim, sempre amei, sempre, 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 sempre. E lá na rural acabava que, né? Você pegava os gatinhos lá, arrumava eles, cuidava na salinha, né? Inventava de botar na salinha. Não, essa coisa de inventar de botar na sala, eu ficava até meio assim, porque, cara, é o tipo de coisa que, se você pega o animal, ele é sua responsabilidade, né? Ah, com certeza. Ô, Carol, e sem contar o eletro, né? Eletro de gato também é praticamente uma psicografia, né? Não, assim, é tudo diferente, é muito pequeno, mas a vantagem é que quando faz arritmia é igual para todo mundo. Não Então, tem. menos pior, mas assim, de fato é um traçado pequenininho, é um negócio assim, que mal dá para ver, mas é normal, aquilo ali é normal para ele. É isso que é importante. Ô, E assim, Carol. Fala. não, o que eu ia falar é que é um desafio fazer o eco do gato, né? Então, Ah, com certeza. é um desafio no sentido que a janela dele é tudo muito próximo, então é muito mais difícil você fazer o eco no gato. Então, quando eu comecei a fazer eco, eu não fazia eco em gato, porque eu tinha medo. Eu sou muito medo no sentido de errar alguma coisa, né? Eu sempre fui muito cagona. Se eu não estou me sentindo confiante, eu não vou fazer. Então, eu comecei a fazer eco de gato depois, talvez, de 6 meses ou um pouco mais que eu estava fazendo eco. Que eu comecei a me sentir confiante para começar a fazer eco em gato. É tipo, é o nível hard do eco, então. É o nível hard. É gato e cachorro filhote. Tanto que no início, cachorro ou gato filhote, né? Seja o que for. Quando eu comecei a fazer eco, eu também não atendia filhote. Porque eu falei, caraca, se eu deixo passar alguma congênita? Não, não quero passar por isso. Então eu não fazia no início por medo de errar. Ô, Carol, então vamos tentar dividir os níveis da cardio aqui. Você começa então a cardio ali pela parte de eletro, aí evolui para o eco, aí tem o. Não, então, eu vou te falar que não é bem evolução, não, porque eletro é difícil pra cacete. É difícil pra cacete. Eu, assim, não sei se futuramente teremos isso, mas na medicina, quem trabalha com eletro não trabalha com eco. E quem trabalha com eco não trabalha com eletro. Porque são mundos completamente diferentes. O estudo eletrocardiográfico é muito difícil, né? Tem muita arritmia que a gente, para quem não tem um bom conhecimento, acaba passando despercebido. Porém, se eu posso dar se alguém está vendo, não sei, né? Se alguém escutar isso, falar, então será que eu já deixei passar muita coisa? Provavelmente, mas por sorte, provavelmente eram coisas que não traziam repercussão e não precisavam de tratamento. É, senão não teria deixado passar. Senão ia descobrir, né?
Pois é, então assim, eu acho que esse é o grande desafio, sabe? Porque eletro é muito difícil. Então nem digo que assim é o easy, o eletro não. Eu acho que são coisas complementares, só que a vantagem do eletro é que o acesso a ele é muito mais fácil, primeiro porque o aparelho é muito mais barato, né? Se a gente for parar para comparar. Sim. Então só por isso você consegue ser mais acessível para quando você começa a trabalhar. Então você vai conseguir estudar com mais facilidade. Porque o eco acaba que você precisa de treinamento, e para fazer treinamento você precisa ter um aparelho. E para ter um aparelho você tem um alto custo, né? Se você não tem uma clínica que tenha esse aparelho que você pudesse trabalhar. Então eu acho que o grande problema, né, a grande diferença é o custo do aparelho. Então todo mundo começa pelo eletro primeiro porque é o mais fácil de ser comprado. Você compra aí hoje um bom aparelho, né? Por R$ 5.000, 4.000 e pouco, né? Não sei quanto O está custando eco é atualmente. outro nível, né, Carol? O eco é outro nível. E assim, ambos precisam de estudo. Então, Sim. eu acho que todo mundo começa pelo eletro em relação a valores. E o eco, a grande questão é que primeiro você tem que treinar muito o seu olho, mas mais do que treinar esse olho, você tem que entender muito bem dessa fisiologia e fisiopatogenia para entender o que está acontecendo ali naquele coração, porque não basta fazer o eco. Eu brinco com as pessoas que o eco é mecânico. Eu acho que se eu boto um macaco todo dia para fazer aqueles cortes, ele vai aprender, porque aquilo é mecânico. Agora, Uhum. entender, extrair, né, Interpretar, né? a informação que aquilo ali está te dando é que é o diferencial da gente para o macaco que estaria fazendo o corte. É, com Então, assim, certeza. é muito estudo de hemodinâmica É. que a gente vai adquirindo, né, ao longo do tempo, e eu acho que eu certamente errei, e tenho certeza que muitos que começam acabam errando porque não entende tão bem essa hemodinâmica, né? Não é tão bem estabelecida quando começa a fazer o exame. E porque é difícil mesmo, né? O que a gente tem na faculdade ainda é pouco, É né? muito pouco. É Eu acho que, difícil. assim, dentro da clínica, né, tudo que a gente aprende é, é isso aqui, e caso a gente se interesse por algo, aí nós vamos Ah, gente, pensar que um programa de clínica, né? São 40 horas nos bons cursos, e aí você tem que abordar tudo de clínica em 40 horas. Tipo, é surreal, né, cara? Não tem Não, é como. muito difícil, é muito difícil. Eu acho que a gente aprende muito pouco na faculdade, mas assim, aprende pouco porque não tem tempo. E por isso que eu falo, assim, ninguém sai da faculdade sabendo tudo. O problema é achar que sabe. Então, assim, eu falo para todo mundo, façam muito estágio, porque muitas das vezes vocês vão aprender muitas coisas, se não, né, a maioria, quando você está ali no dia a dia, nos estágios, né? Carolzinho, olha só, a gente não vai falar, a gente não chegou na metade do nosso assunto. Porque Meu Deus do céu, eu vou deixar para a gente falar de anestesia. Não, já pensei aqui, ó. Eu vou te chamar outro dia para a gente falar de anestesia, de intensivismo, porque tá muito bom o papo e assim, a gente nem chegou no assunto ser mãe e eu não quero perder essa oportunidade de falar com você, com o meu Deus, Miguelzinho com olha a 2 meses pena. ainda. Eu não tinha visto, né? Ele tá super se mexendo, mas olha a hora. Não, mas vai, vamos lá, eu vou ser mais objetiva. Ele tá se mexendo aí? Não, parou, parou. Não, então, Olha, ó, coisa só um cara. olha assim, não, agora eu quero saber de ser mãe, cara. Eu quero pegar esse momento seu, Carolzinha. Me conta Vamos aí, lá. o que que tá dando certo aí dentro do planejamento seu e o que que tá dando totalmente fora do que você imaginava, pai? Assim, vou te dizer que tá muito melhor do que eu esperava. Porque todo mundo vai falando para você, né? Você vai escutando as pessoas, é muito difícil, é muito isso, a criança não dorme, é cólica, é não sei o quê, a amamentação é super difícil. Só que se eu posso dar um conselho, né? Se tem mães me escutando, que aí a gente chegou no ponto assim bacana, Bom, né? Da mãe, conhecimento é a alma do negócio. Uma mãe empoderada não quer guerra com ninguém. Por que eu te digo isso? Eu, como uma boa aluna, né, de área acadêmica, eu sempre estudei muito para tudo. Meu trabalho, com tudo, é baseado em evidência. Né? Então, assim, eu trabalho dessa forma, com medicina baseada em evidência.
Para a maternidade não foi diferente. Eu, na minha gestação, eu estudei horrores sobre gestação, sobre parto normal, sobre puerpério, sobre amamentação. Eu fiz curso de amamentação com uma consultora que é nutricionista, licenciada pela não sei o que lá, Struggles americana lá. E assim, tudo que as pessoas me falaram sobre, é fácil ouvir, mas na hora ali, você vai ver que não adianta de nada saber isso tudo. Mentira. Porque justamente por eu ter tido conhecimento prévio, é que foi tudo muito fácil. Fácil no sentido de eu entendia cada etapa do que iria acontecer. Na minha gestação foi assim, eu tive uma gestação muito tranquila e queria um parto normal. Consegui ter um parto normal, mas consegui porque foi doído pra caralho, foi doído pra cacete. Não vou dizer que não. Tomei anestesia depois, né, para me ajudar, mas eu sabia o que eu iria passar. Então, a consciência corporal me ajudou. Primeiro ponto. Segundo ponto, a amamentação. É difícil? A criança não nasce sabendo mamar, né? A criança só nasce sabendo sugar. Por eu saber e ter estudado, em uma semana eu já estava com o problema, já tinha sido resolvido. O que eu tive de problema foi resolvido, porque eu soube detectar o problema. Estava bebendo então, água de litros, né? Não era, também, mas não era só isso, assim, era em relação à pega, né? Enfim. E tudo deu certo. Em uma semana eu resolvi que muitas das vezes a maioria das mulheres, todos os relatos que eu escutei, em um mês detectavam, assim, passava um mês para detectar um problema, a criança já não estava tendo a pega correta, não estava ganhando peso de forma correta, entraram em fórmula. Não que a fórmula seja um problema, cada um sabe de si, mas eu tinha vontade de fazer o aleitamento exclusivo, enfim, não precisar dar a fórmula e isso deu tudo certo. Então, assim, eu acho que é conhecimento. O principal de tudo, se eu posso dar um conselho, não é instinto, nós não somos macacas, não vai... Às vezes até dá certo, né? Então, assim, até pode dar, mas na maioria das vezes não dá. E eu digo isso por todos os relatos que eu escutei. E escutei muitas mães, porque eu perguntava. E assim, esse meu primeiro mês foi punk no sentido de... Quando a gente trabalha, né? Quando nós somos pessoas que têm uma rotina, têm uma vida, eu saio para trabalhar, eu saía a hora que eu queria, voltava a hora que eu queria, né? Eu tinha liberdade. E após ter o Miguel, né? Mesmo grávida, eu trabalhei até uma semana antes de ter o Miguel, né? Eu parei, tive o Miguel na semana seguinte. É muito difícil isso, né? O fato de você não ter mais a liberdade de fazer as coisas na sua hora. Agora era a hora dele, né? Eu não tinha mais horário assim, eu quero fazer tal coisa. Não posso, não tem como. Então, assim, isso foi o mais punk. E, assim, em relação às noites, né? Uma coisa também que eu estudei, e aí eu estudei baseado, né? Criança precisa de rotina. Por mais que ela só tivesse um mês de vida, a rotina iria ajudar a ela ter uma constância. E não deu outro. O Miguel, pelo menos até agora, ele está com 2 meses e meio, ele tem horário para dormir, ele dorme por volta de 4 a 6 horas seguidas, né? Que já é muito bom, né? Não, maravilhoso, assim, ele vai... As pessoas não têm essa noção, Carol, é bom falar disso mesmo. Não tem, e eu digo isso porque, assim, houve muita coisa ruim. Eu não estou dizendo que a maternidade é fácil, todo mundo fala que coloca a maternidade, ninguém conta o lado ruim, né, desse processo da maternidade, como se fosse fácil. Não é fácil, mas o mais importante é o jeito que você lidar com isso tudo, né? Eu pelo menos, tento lidar de uma forma muito leve, mas ao mesmo tempo que eu dou de uma forma muito leve, o que também me deu, acho que, condições para isso foi o fato de eu ter adquirido conhecimento prévio para esse momento. Eu sei que passa, eu sei que a gente vai ter noites não tão boas assim, porque, né, afinal, vai ter dente crescendo, vai ter, enfim, vai ter doença, seja vai ter cólica, vai ter, né? Não, então, a gente teve
no máximo 5 dias de cólicas até hoje que eu consegui resolver baseado no que eu aprendi estudando a fisiologia do negócio. Que assim, eu resolvi em meia hora, entre começar a cólica, resolver fazendo manobra que eles chamam de higiene natural, né? Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso, mas assim, é muito interessante porque eles têm, é só se ligar no reflexo que eles chamam de gastrocólico, é muito interessante você facilitar o escoamento das fezes desse neném. E assim, super dá certo, maneiríssimo. E tudo baseado em quê? Porque eu estudei. E preparo, né? Você se preparou, né? Eu me preparei para isso, assim, não é fácil, mas eu sempre tento lidar da melhor forma possível. Então, assim, eu me considero, assim, eu sempre tive muita vontade de ser mãe, né? Eu sempre achei que eu fosse ser muito coruja, e eu acho que... Você está sendo. Ô, Carol, e me fala assim, ó, quais são os desafios assim, de uma mamãe assim, que está começando agora, que você vê assim, cara, que realmente são coisas que são desafiadoras? Então, dentro da medicina veterinária, né, eu acho que o maior desafio para a gente é porque nós somos autônomos, né? Então, eu acho que ser mãe, né, conciliar o trabalho mãe com o trabalho veterinário, é um desafio, assim, tem um lado bom porque acaba que a gente faz o nosso horário, né? Então, isso é uma vantagem dentro da nossa profissão, de certa forma. A gente tem como se adaptar, né, de uma certa forma. Mas a parte ruim é que eu só ganho se eu trabalhar. Então, isso é algo ruim, que no meu caso, eu acabei tendo a sorte, posso dizer assim, por eu ser professora, eu tenho, né, a licença maternidade, bem ou mal estou recebendo pela faculdade. Eu estou no meio do meu doutorado, com bolsa, eu estou de licença recebendo com bolsa. Mas eu tinha dinheiro guardado, minha gestação não foi planejada. Porém, eu acho que todo mundo precisa ter reserva, né? Tem que ter dinheiro guardado. A gente trabalha para adquirir coisas, comprar, né, sonhos, seja um carro, seja um aparelho de eco, seja a casa própria, né, uma viagem, seja o que for. Então, dinheiro guardado é para isso. Então, assim, eu tinha dinheiro guardado, aconselho todos a terem dinheiro guardado, porque isso está me ajudando. Te dá escolha, né? Te dá a possibilidade de ter escolhas, né, Carol? Sim, eu não me planejei para isso, mas ao mesmo tempo eu acho que eu me planejei a vida inteira para isso, né? Porque a gente sabe que isso pode acontecer a partir do momento que a gente está, né, apto para isso. E a idade reprodutiva, tá tudo bem, né? Tem uma relação, pode acontecer, né? Pode acontecer. Então, assim, não foi um problema eu ter engravidado, né? Assim, eu digo um problema porque isso era conversado, porém não me imaginava que fosse ser agora. Mas, assim, eu acho que tudo tem um motivo e tinha que ser agora, sei lá por quê. E, então, assim, foi maravilhoso. Mas, assim, eu não sei como será, né, a minha volta para o trabalho. Eu pretendo voltar a trabalhar. Na faculdade eu tenho que voltar em 4 meses, porque é licença. Para minha sorte, que eu vou dar aula online. Então, eu não vou precisar estar lá. Então, acabou sendo bom para mim nesse sentido. Mas no atendimento clínico, eu só vou voltar quando ele estiver na introdução alimentar. Assim, eu vou... E fala pro pessoal aí quanto tempo, mais ou menos, é isso? 5 a 6 meses, né? Assim, ele vai começar a se alimentar com 6 meses. Pode ser que com 5 eu comece a fazer pequenos atendimentos, assim, com pouco tempo, né? Fora de casa, volte para casa para poder manter esse aleitamento materno exclusivo, que é algo que eu quero, né? Que eu tenho vontade, e se eu puder, farei, né? Se não puder, tudo bem também, porque não é um problema da fórmula, mas é uma vontade minha, né? É um desejo meu. Então, não que eu seja contra, porque se eu tivesse que dar, eu iria dar. Sim, sim, exatamente. A gente faz o planejamento e a gente tem que adaptar o planejamento, né? Nós somos seres flexíveis, né? Sim, não, exatamente, assim, era o que a minha médica falava para mim. Eu sempre fui uma paciente que, por mais que eu fizesse o parto natural, se eu não tivesse o parto natural, estava tudo bem também, eu não estava criando expectativa em cima disso.
Então, assim, o mais importante dentro da maternidade é não criar expectativa. Porque eu acho que quando a gente cria expectativa é que a gente começa a Os processos de frustrações, né? de Porque frustração, exatamente. E um segundo ponto que se eu posso falar para alguma mãe, que assim, pelo menos para mim foi importante, eu acho que a gente perde um pouco a identidade nesse processo, né? Porque tudo é o filho. Então, eu acho que para não perder a identidade, porque muitas mães acabam entrando em depressão, né? Tem aquele blues, né? Por conta dessa mudança de hormônio. Mas eu acho que o mais importante é não esquecer de você. Eu digo de você, você, né? Eu não esqueci de mim. Então, assim, façam coisas que te dão prazer. Se for fazer a unha, faça a unha, sabe? Chama alguém em casa se você não está podendo sair por conta do neném. Se for, sei lá, fazer a sobrancelha, sei o que lá. você tem feito para te manter você, Carol? Conte aí. Então, eu não fico de pijama em casa. Eu acho isso assim, eu não gosto. Eu me sinto assim, caraca, Não largada. começou o dia, né? Não começou o dia. Então, assim, eu começo o dia tomando banho, né? Se ele está dormindo ou se tem alguém aqui comigo, uma coisa importante é a rede de apoio. Não sintam medo, sei lá, de chamar alguém, ter alguém do lado. É importante que tenha alguém do lado. Além do pai, né? Porque o pai, ele é pai. A gente tem que ter mais alguém para ajudar, né? Ele é pai. Tem que ter alguém para ajudar. Então, assim, se for a mãe, a sogra, A uma tia, a babá, a prima, empregada, a a amiga, sei lá, cunhada. nada, né? Tem que ter rede de apoio. Isso é o mais importante, porque você vai conseguir fazer também as suas coisas. Então, assim, eu de manhã vou, acordo, mudo a minha roupa, né? Tomo banho, mudo a minha roupa, faço a minha rotina de skincare, passo meus cremes, sabe? Passo o meu protetor solar, muitas vezes boto um corretivo. Hoje eu tô aqui toda pintada, mas é porque eu fiz sessão de fotos, tá, gente? Eu até falei isso pro Pena. Que Por isso que eu legal. tô assim montada, mas eu acho isso para mim é importante. Então, assim, eu vou, sabe, tomo meu café, faço as minhas coisas, estou tentando manter. O primeiro mês foi mais difícil porque o Miguel não saía de mim, né? Então, assim, eu ainda assim consegui fazer o banho e trocar a roupa, isso tudo eu conseguia, mas eu não conseguia fazer muitas coisas sem ele, né? Porque ele estava o tempo todo comigo. Então agora eu consigo fazer outras coisas. E isso vai melhorando ao longo do tempo. Eu só tenho 2 meses e meio com ele, que ele está me conhecendo, eu estou conhecendo ele, mas vai passando. Tanto que o primeiro mês passou já, tá tudo já melhor. Eu tenho certeza que o terceiro mês vai ser melhor, e o quarto também, e assim sucessivamente. A tendência é essa, Carol. A tendência Então, é essa. mas eu acho que ninguém pode esquecer, sabe, de você mesmo. A gente tem que manter a nossa identidade, porque eu acho que muitas mulheres acabam se frustrando, primeiro pela expectativa, segundo pela falta de conhecimento, porque eu acho que se você tem Se conhecimento, iludindo, talvez, com coisas fictícias que não são muito a realidade, né? exatamente. Eu não estou romantizando a maternidade de jeito nenhum, mas eu acho que tudo tem como ser mais leve, né? Mesmo dentro da dificuldade. Então, esse pelo menos seria o meu conselho: ver tudo com mais leveza. E vai passar. Perfeito. Carol, assim, você não imagina como eu tô satisfeito de ver como você tá linda de mamãe, cara. Ah! De verdade, cara, tá muito legal, assim, muito bacana a maneira que você se expressa, a maneira que você se posiciona, como você se preparou. Assim, é lindo de verdade, Carol. Tô emocionado, cara. Ai, isso é lindão! Carol, deixa eu te fazer. Eu quero te fazer mais duas perguntas antes de acabar aqui, pode ser? Passa, pode. Olha só. Hoje, né, que eu te conheço, Carol, menina, acabando a faculdade, entrando na rural, né, Imatura. deslumbrada com, tô morando sozinha aqui no ambiente ruralino, né, e agora você é mamãe, cara. Verdade. E assim, tá lindo de ver, cara, de verdade. Olha só, eu queria saber qual que é o seu maior desejo hoje da Carol, mamãe, qual que é o seu maior desejo, né, Para a vida ou para a para. vida, Carol, mãe, profissional, quero divide com a gente.
Então, meu maior desejo para a vida, não sei, isso é difícil, né? Porque a gente vive num mundo, acho que muito, como posso dizer, muito violento, né? Eu acho que, assim, meu desejo para a vida é que a gente tenha, não sei se eu posso dizer mais empatia, sabe? Eu acho que falta isso e eu gostaria que meu filho vivesse num mundo melhor. Assim, parece até clichê falar isso, mas é muito doido. A gente está passando por um momento que essa pandemia, eu acho que fez a gente repensar muita coisa da vida. E eu digo isso porque, assim, a gente vê que o que é mais importante? Eu não perdi ninguém, felizmente, né? Eu estou com a minha família, mas eu acho que a gente se importa mais. Que o que é né? O que a gente se importa mais nessa vida é ter saúde, primeiro. Porque não adianta eu ter dinheiro se eu não tiver saúde. E eu acho que a gente vive num mundo muito cruel, no sentido de as pessoas veem muito maldade nas coisas, sabe? E eu acho que o errado é isso, né? Porque se a gente não visse tanta maldade, né? A gente vê muita maldade porque o mundo é muito cruel e tem muita gente ruim. Então, eu gostaria que meu filho vivesse num mundo onde as coisas fossem melhores, né? E eu acho que para isso as pessoas tinham que ter mais amor dentro delas, né? De uma forma geral, né? Porque eu acho que é isso que falta. Então, Carol, você já respondeu tudo que eu ia perguntar, porque eu queria saber o que você queria mais para Carol, como veterinária, como médico. Você já falou, e você já falou pro Miguel também. Eu ia perguntar para o Miguel o que você mais deseja para o Miguel, e você já falou junto, assim, cara. muita saúde, porque eu acho que é isso que importa, porque é muito doido que a gente está vivendo, né? Essa pandemia trouxe para a gente. Eu gostaria, né, que pelo menos que as pessoas saíssem dessa pandemia melhores. Mas a gente vê por aí pessoas que não conseguem deixar de sair porque quer para uma noitada, pelo amor de Deus, sabe? É muito doido isso. Mas como eu não sei nem, eu ia chutar Gandhi, né? Mas eu não sei se foi ele também, né? Que ele disse, né? Que seja para o mundo que você gostaria, né? Seja o que você gostaria que fosse no mundo, né? E eu acho que você está representando isso muito bem. Eu acho que deve ter servido de inspiração para muitas mamães veterinárias aqui. E eu acho que cumpriu assim lindamente, né? Eu sabia que o convite não ia ser em vão, e assim, muito obrigado por esse tempo aqui dedicado para a gente, viu? Imagina, Pena, obrigada a você, assim, foi ótimo. Eu posso dizer até para você que, em relação, né, como eu disse, o Johnny me deu um crescimento pessoal muito importante. E eu acho que acho não, tenho certeza, que, óbvio, tem meu pai, minha mãe, que me educaram, não Todos estou... os méritos deles, né? Tem todo o mérito deles, mas assim, o Johnny, eu falava, né, eu tinha ele como um pai. Eu tenho meu pai muito presente, amo meu pai, mas eu tinha o Johnny como um pai, uma figura assim, né? Ele me ensinou muita coisa sobre a vida, né? Enxergar a vida. E parte, tenho certeza, né, do que eu sou hoje, eu devo ao Johnny. E sem sombra de dúvida, assim, eu não estou falando isso porque, né, sei lá, eu falava isso para ele. Ele, né, eu tenho isso em mim porque ele sabia de tudo que ele representava. Então, parte disso foi o Johnny. Então, assim, dentro da cardiologia, dentro do que eu sou, Carol, né? Carol, pessoa sem ser veterinária, eu devo ao Johnny sem sombra de dúvida. Então... Carol, ninguém duvida disso, tem muita verdade na sua fala, tem muita verdade na sua expressão. E eu acho que é isso, não é por falta de pai e mãe, mas é que tem coisa que não adianta o pai e mãe falar, né? Hoje eu já tenho essa consciência, cara, tem coisa que, tipo assim, eu posso falar 1000 vezes, mas eu sou o pai, ela não vai querer ouvir de mim, ela vai ter que ouvir de outra pessoa. E vai acontecer isso com o Miguel também. E com o Miguel também. Não, e a verdade é que a gente aprende muita coisa com a vida, né? Assim, com a vida, né? Com o amadurecimento. Então... e faz parte do processo, né, de crescimento. Então,
eu devo isso ao Johnny, assim, quero, né, ser para o meu filho o que todas essas pessoas representaram na minha vida, né? Assim como o Johnny. E tenho certeza que, assim, o que o Johnny falaria para mim, né? Quando eu descobri que estava grávida, você tá maluca no meio do seu doutorado? Porque ele chegou a falar um dia para mim, tu não me inventa de engravidar não, Carolina, tu não me inventa não. Mas eu tenho certeza que após o nascimento ele ia estar um babão e super querendo saber do Miguel, assim como eu tenho um pouco da família dele próxima, né? Os irmãos dele, que mandam mensagem para mim, perguntando do Miguel, perguntando como estão as coisas, rezando, né, por mim e por ele. Então, assim, é muito bom. Um dos prazeres que eu tive foi que o Johnny segurou a Marininha no colo. Ela nasceu logo depois que eu defendi o meu mestrado. Sim. E no primeiro ano a gente fez um encontro na casa dele lá, um encontro de fim de ano que era bem tradicional da gente fazer. Disso, ele com ela, cara, coisa mais linda. E O aí eu Johnny guardo amava criança. isso. É. O Johnny amava criança. Ai, meu Deus. Por quê? Carolzinha, por que isso? Olha, Carol, muito obrigado, tá? Sem palavras, Obrigada. assim, eu acho que foi muito leve nosso papo. Acho que, assim, não sei para quem está assistindo, mas para mim superou em muito a expectativa que eu tinha. Não porque Ai, eu tivesse desconfiança, não tem nada disso, mas é porque eu tive uma menina e hoje eu estou vendo assim, não é só uma mulher, é uma mãe formada, assim, cara, é lindo de ver, Carol, lindo mesmo. Muito obrigado por ter essa vivência com você, viu? imagina, obrigada a você. Assim, a gente acabou não falando sobre coisas que você gostaria, Ah, mas não, eu já combinei, a gente vai marcar outra, a gente vai falar de novo. Aí a gente fala mais de veterinária. Eu não podia não entrar nesse assunto. E eu tô arrependido de não ter entrado no assunto mãe antes, cara, porque a gente poderia ficar mais tempo falando. Tá bom? não, mas olha, foi maravilhoso, assim, obrigada pelo convite. Não sei quem está assistindo, mas se tiverem mães ou futuras mães, ou né, quem quer ser mãe ou que já esteja grávida, conhecimento, gente, seja qual for a área, é o poder. Porque a Ah, gente sempre está melhor preparado para encarar uma situação. então, é esse aí, eu sempre termino os podcasts, né? Perguntando qual que é o gato de ouro. Então fala qual que é o seu gato de ouro aí, Carol. O meu gato de ouro é o conhecimento, assim, de verdade. É o conhecimento. Não, de verdade, uma pessoa, gente, com conhecimento não quer guerra com ninguém. Perfeito, Carol. Muito obrigado, tá? Ó, vamos mandar um beijo pro pessoal aqui, ó. Um beijo para todo Beijo, mundo. E muito beijo, obrigado, beijo, gente. Carolzinha. Prazer.